nós estamos começando o seu programa de sustentabilidade. Vem aqui dividir comigo esse Ação Sustentável, em que a gente vai falar de uma empresa que usa muito recurso natural. Qualquer coincidência aí, qualquer semelhança com a sua empresa, a gente quer suprir aqui necessidades de quem usa recurso natural. Então, fica aqui comigo que eu vou falar hoje com o Yugo Matsuda, que é o gerente de sustentabilidade da Suzano. E a Suzano é uma empresa realmente usuária de recursos naturais. Seja muito bem-vindo, Yugo. Como é que é essa relação da Suzano com o meio ambiente, já que ela precisa de floresta para sobreviver nesse Brasil tão polêmico com quem usa floresta? Bem-vindo. Agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, a Suzano é um expoente no setor, né? Então, nós estamos falando uma empresa que hoje ocupa pouco mais de 2 milhões e 300 mil hectares. O que significa isso, né? São um pouco mais de 2 milhões de campos de futebol, né? Então, nós estamos espalhados pelo Brasil inteiro, desde ao norte, né, até aqui o sudeste, em Mato Grosso do Sul, né? Acho que é muito importante fazer a relação entre a nossa atuação com o nosso negócio no campo, né? Então, assim, a atuação da Suzano S.A. ela está voltada à produção de papel, celulose e outros derivados que vêm todos de florestas plantadas. Então, nós não fazemos exploração de áreas naturais. O que nós fazemos é, assim como a soja, nós plantamos o eucalipto para colher, né, e transformar isso em celulose. E um ponto muito importante e de destaque da nossa atuação é que hoje os nossos produtos, eles atendem a pouco mais de 2 bilhões de pessoas no mundo. O que isso significa, né? Nós temos basicamente quase 30% da população mundial que recebe ou que consome os nossos produtos para diversos usos, desde a cápsula de remédio que é produzida a partir de celulose, né, até a sua haste de óculos, até o papel que você escreve. Então, esta importância e o fato de ser um insumo tão crucial nos faz um expoente no mercado, nos traz um compromisso muito grande perante a sociedade. Sem dúvida, né? Um compromisso de tanto de produto quanto de uso. Quando você fala em 2 milhões de hectares, a gente fica tentando imaginar qual é a dimensão disso, porque a gente realmente costuma, né, ter essa referência em campos de futebol. Mas foi bacana você ter falado, assim como a soja, nós plantamos o eucalipto é a lavoura de vocês, assim como para plantar a soja, o milho, o algodão, o trigo, é preciso suprimir vegetação nativa para fazer esse plantio. Essa relação da Suzano com a supressão, porque eu entendo assim, você vai plantar árvores, mas depois a gente vai falar dos benefícios dela. Por enquanto eu quero falar o seguinte, para eu plantar árvore eu tenho que suprimir vegetação. Essa supressão de vegetação nativa, licenciamentos, é todo um processo pacificado já, ou vocês procuram áreas que já estejam abertas? Como é que funciona isso? Ok, desde 1994, a Suzano, com diversas empresas no mundo, criou um padrão de certificação que nós chamamos de FSC. Então, a partir de 1994, a Suzano não praticou mais, não pratica nenhum tipo de concorrência ou de competição para que se destruam áreas naturais e se plante eucalipto. Isso nós chamamos de conversão, nós não fazemos isso desde 1994. Tá? Então, a questão é que nós estamos numa empresa crescendo, né, e este crescimento ele é feito, sim, sobre áreas que já estão abertas ou áreas que já não têm mais vegetação nativa, mas que ainda assim, quando fazemos compras de novas áreas ou alugamos as novas áreas para fazer o plantio de eucalipto, nós fazemos uma investigação, uma análise geoespacial por satélite de imagens partindo de 2020 para trás, até 1994, para enxergar se tínhamos ou não vegetação nativa. Se lá em 1995 existia alguma vegetação nativa, nós não fazemos plantio nessas áreas. Então, portanto, essa governança que nós temos na empresa nos garante afirmar, né, que desde 94 até os dias de hoje, nós não fazemos esse tipo de atividade, nós não competimos com o meio ambiente. E eu traria mais um elemento importante, né? As nossas áreas,
mais de 2 milhões de hectares que eu comentei com vocês, né, ou 2 milhões de campos de futebol, 900 mil são de áreas que estão para conservação, né? Se você for pregar a lei brasileira, o Código Florestal, ele nos exige muito mais do que isso. Esses 900 mil hectares hoje significam 35% da nossa área total, sendo que a lei nos pede 20%. Né? Então, acho que tem um fator muito importante aqui, que o nosso negócio ele não compete com biodiversidade, ele não compete com o meio ambiente. Existem várias pragas do eucalipto que sobrevivem nessas áreas naturais. Nós precisamos tê-la conosco. Então, assim, não estamos falando de coisas concorrentes, estamos falando que nós precisamos de um ambiente saudável, equilibrado, tá, entre áreas naturais com áreas de plantio de eucalipto, para que a gente, inclusive, não tenha maiores custos econômicos. Não estamos só de um interesse legítimo daquilo que é um ambiente equilibrado, mas uma parte econômica importante também. Então, este equilíbrio para nós é fundamental, é prerrogativa da nossa existência enquanto companhia. Eu fiquei curiosa aqui com uma coisa. O que aconteceu em 94 para existir essa mudança de postura de vocês? Nós tivemos a Rio 92, acho que esse é um marco importante, né? E todas as organizações começaram a se movimentar, a se mobilizar para que essas metas pudessem ser cumpridas. Então, diríamos que durou aí 2 anos desde da Rio 92 para que a gente fizesse parte desse movimento e constituísse essa certificação que até hoje perdura e é reconhecida internacionalmente. Ah, ok. Fiquei curiosa aqui, porque a FSC, de fato, a gente sabe que de floresta é a principal certificação. E aí vocês mudaram de postura, criaram o FSC, e aí quem quiser consumir qualquer produto de floresta que tenha esse certificado tem lá uma lista de exigências bem duras, realmente, com relação a essa o plantio, a forma de cultivo e tudo isso. E aí vocês têm uma convivência com áreas nativas, porque 20% de reserva legal é na parte do sudeste para baixo. Lá no norte pode ser 80, pode ser 35. Essas reservas legais são todas preservadas e existem outros programas, porque, como você falou, tem pragas do eucalipto que vivem nessas áreas nativas. Como que é essa relação do cultivo do eucalipto com a biodiversidade? Uma vez que nós somos uma companhia em expansão, nós entramos em área ou compramos áreas que, em algumas das vezes, essa porção de áreas naturais, ela não está bem constituída, o que nós chamamos de área degradada. Né? Então, portanto, desta base de 900 mil hectares, uma parte dela, de fato, ela está degradada, e nós fazemos um programa que se chama restauração ecológica. O que é isso? Nós ajudamos a natureza, nós fazemos implantação de áreas naturais, plantio de espécies nativas, tá? Para que essas áreas elas voltem a ser o mais próximo possível do natural. Né? O eucalipto, em relação às suas pragas, existe uma experiência muito importante no setor florestal, no interior de São Paulo, na década de 70, né? Em que não só o setor florestal, mas o setor de laranja, conviveu numa área específica, uma situação que, na época, o governo incentivava o desmatamento para ampliar áreas e fazer a agricultura se expandir no nosso território. O que aconteceu ali? Uma grande infestação de pragas, uma grande perda econômica de todo mundo que fazia plantio de eucalipto, de laranja e diversas outras culturas. E o setor ali aprendeu que não era possível se ocupar todas as áreas que se tinha. Era importante se ter um equilíbrio entre áreas naturais e eucalipto. Então, desde ali, da década de 70, o setor passa a estabelecer um programa de ocupação dos seus territórios que equilibra entre áreas naturais e áreas de plantio de eucalipto. E por isso que nós chegamos na nossa realidade de hoje a uma ocupação de que toda a nossa área, 35% são de áreas, em média, né, são de áreas destinadas para conservação. Faz todo sentido. Agora, outra curiosidade que me deu, se vocês têm esse equilíbrio já, conseguiram chegar nesse ponto, eu acho que todo mundo que produz gostaria de chegar nesse ponto, né? De ter o equilíbrio entre cuidar das áreas nativas e ter a sua
produção, seja ela do que for, mas além disso, a produção de vocês capta carbono, e isso eu acho que é uma coisa bacana para a gente falar, mas a minha pergunta primeiro é o seguinte: existe um pacto de restauração da Mata Atlântica. A Mata Atlântica é o bioma mais degradado do país, e existe, vocês são signatários desse pacto que prevê aí a recuperação de pelo menos 15 milhões de hectares, e a gente está falando que vocês têm dois, então vamos pensar em 15 milhões de campos de futebol para serem recuperados de Mata Atlântica e vocês são signatários desse pacto. Como é que vocês pretendem fazer esse, essa, eu diria, conciliar a produção de uma área que é de vegetação exótica com essa produção, com essa recuperação de Mata Atlântica? O Pacto pela Restauração da Mata Atlântica, nós somos signatários desde o seu início, né? E ele tem como um objetivo muito forte estabelecer as alianças, né, para que este bioma ele não seja extinto, né? Um dos grandes compromissos que, ao entrar neste pacto, a nossa empresa teve foi sempre respeitar aquilo que eu comentei sobre a expansão da empresa ou a sua ocupação com o eucalipto fossem áreas que já estivessem previamente ocupadas pelo homem, ou seja, que não fossem mais áreas ocupadas por vegetação nativa. A grande empreitada do pacto recentemente e de cooperação com a Suzano tem sido em monitorar. O último relatório da SOS Mata Atlântica, né, uma importante instituição que olha e fiscaliza todo este bioma, mostra uma estabilidade na sua degradação, ou seja, dentro do pacto, isso foi uma notícia bastante comemorada, porque de anos e anos de redução deste bioma, ou degradação, aumento da degradação deste bioma, recentemente nós estamos vendo que algumas regiões estão se estabilizando, ou seja, nós deixamos de ter perdas nesse bioma. Então, a Suzano, como que ela atua nesse pacto? Nós fazemos cooperações e fazemos desenvolvimento de tecnologia junto com as universidades que aí no pacto estão, para que a gente consiga aperfeiçoar esses monitoramentos e também o desenvolvimento de tecnologia para recuperar as áreas que foram degradadas, áreas que foram perdidas e que precisam ter vegetação nativa novamente estabelecidas em seus locais como sempre foram. É desta forma que a Suzano atua junto com o pacto. Vocês têm um departamento técnico dedicado a isso? Sim, hoje nós temos uma diretoria de sustentabilidade específica. Ela é liderada pela Malu Paiva, tá? E nós somos em aproximadamente 60 pessoas, desculpa, nós somos em aproximadamente 34 pessoas dedicadas à agenda ambiental. Ah, é muito bacana, porque aí você coloca todo mundo para falar essa língua, né? E geralmente isso espalha pela companhia, né? 34 pessoas, cada uma de um departamento, e a gente acaba colocando essa linguagem, essa consciência dentro da empresa. Vocês têm algum tipo de retorno? Vocês fazem algum tipo de recebimento por serviço ambiental da captação de carbono? Porque eu imagino que quanto que vocês cortam de floresta de eucalipto por ano? E aí a gente consegue fazer uma conta de quanto capta carbono? Existe um pagamento por serviço ambiental relativo a isso? Atualmente, a gente não tem este serviço, né, bem precificado ou bem estabelecido no mercado brasileiro, mas nós já temos alguns indicadores e eu vou trazer alguns exemplos, né. Recentemente, nós fizemos lançamento de um bond, de uma ação conectada a uma meta de longo prazo que nós temos de redução de emissões de carbono. O que que é isso? Qual que é o racional para isso tudo? Nós emitimos as ações com a expectativa, com a promessa de que nós vamos reduzir as nossas emissões na indústria, emissões de carbono, né? E que se ao atingir em 2030, a gente tem um benefício de um juros menor, tá? Um juros que ficou abaixo de 5%. Então, nós estamos falando que nós emprestamos dinheiro de um investidor, quase que a metade, 40% menor do que o seu juros normal, tá? Para que a gente investisse em melhores tecnologias para redução de emissões de gás de efeito estufa. Então, que é o carbono propriamente dito, né? Então, essa é uma forma de precificar o quanto nós estamos sendo remunerados
por ter atitudes ou ter iniciativas que reduzam o impacto da organização no meio ambiente global. Outro exemplo que aqui conectado bastante à floresta que nós temos é o nosso compromisso de até 2030 sequestrar carbono em 40 milhões de toneladas. Ou seja, nós temos emissões, nós mandamos gases para a atmosfera, sim, né? Mas também capturamos muito, né? E esse balanço entre emissão e captura, nós queremos capturar mais 40 milhões de toneladas de carbono até 2030, muito em linha com todos os objetivos de desenvolvimento sustentável e muito em linha com todas as metas mundiais de emissões de gás de efeito estufa, que é o carbono, né? Que estão estabelecidas pela ONU. Não, isso já era uma pergunta que eu ia fazer. Se esse balanço é positivo, porque o processo de fabricação de papel, de cápsula de remédio, enfim, da onde usa a celulose, é, 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 ele emite. Vocês só fazem a celulose ou vocês fabricam também esses materiais? Isso é uma pergunta. Mas a segunda pergunta é: eu não vejo lá no nosso inventário de emissões de gás de efeito estufa muita participação da floresta, do setor florestal, de florestas plantadas. Eu acho que vocês são super significativos, porque a gente tem outras políticas, né? A gente tem o etanol, que está aí descarbonizando a economia com a emissão de CBIOS. A gente está entrando nesses green bonds aí fortemente. O setor do agro não tinha muita participação, era mais papel e celulose e energia. Agora a gente está vendo realmente esses processos menos impactantes entrarem para captar recurso no mercado financeiro com essa chancela de ser green bonds, mas eu vejo esse mercado da floresta não entrar muito nessa discussão. O balanço é positivo das emissões de vocês? Sim, o balanço é positivo, nós temos essa convicção. O último relatório que divulgamos, de 2019, né, nos mostrou uma clareza sobre o que está sendo colocado aqui. Nós, em 2019, fechamos um balanço de sequestro de carbono da atmosfera da ordem de 15 milhões de toneladas de carbono, CO2 equivalente, né, no termo técnico. E emitimos pouco mais de 3. Tá? Então, essa é uma proporção que, ano a ano, ela oscila por conta da nossa expansão de base ou não. Mas dá uma noção, uma ideia de que, sim, nós somos carbono positivo e que capturamos muito mais carbono do que emitimos de fato. Então, ótimo. Era essa proporção que eu queria saber. De 3 para 15 está sensacional, porque a gente está aí muito mais captando do que emitindo. E quais são os planos? Porque hoje a gente percebe que há uma tendência, você falou aí nesses investidores, para investir em empresas ESG hoje, né? Que são ambientalmente corretas, socialmente Uhum. justas e que têm uma gestão. Como é que isso dá lucro? Como é que a gente consegue fazer com que isso retorne, esse cuidado todo retorne para uma gestão eficiente e uma lucratividade que atraia esses investidores para as empresas ESG? Quais são os planos da Suzano agora? Bem, a Suzano sempre encarou o tema meio ambiente, né, ou o tema ambiente com o nosso negócio como uma coisa única, uma coisa só. Então, nunca houve um conflito em termos de, eu tenho custos com o meio ambiente, eu tenho custos com operação que estão sendo prejudicados pelo meio ambiente. Como eu disse até né, no início da nossa conversa aqui, né, nós temos um mosaico, nós temos uma forma de atuação que pressupõe uma interação com o ambiente. O que a estratégia daqui para frente é trazer mais evidência e mais valor a isso tudo que nós fazemos. Então, todo este esforço de preservação, este esforço de protagonismo em querer lançar metas desafiadoras para a organização no horizonte de 10 anos, é para que cada vez mais nós consigamos traduzir, transparecer e deixar as nossas operações cada vez mais próximas dos clientes que consomem os nossos produtos. Então, acho que a estratégia principal aqui é mostrar o valor à sociedade do negócio que a Suzano desenvolve, quanto que o seu impacto significa para todo mundo que está fazendo interface com a empresa, interagindo com a empresa e, eventualmente, como hoje já temos diversas pessoas físicas investindo em ações e organizações,
que isso seja cada vez mais claro para todos quem é a Suzano e por que, o que ela está fazendo e para onde ela está indo com todas essas metas e essa governança que está sendo colocada para esta próxima década. Você acha que essa opinião internacional que tem criticado bastante o Brasil sobre desmatamento, queimadas, etc., influencia também nos negócios de uma empresa como a Suzano? Acho que eu posso te responder sobre isso, sobre a ótica daquilo que nós temos interface com investidores e clientes, né? A opinião pública, ela tem sido cada vez mais intensa e contundente em relação à questão de desmatamento. E as perguntas e cobranças para a Suzano, elas sempre existiram para fins de compliance, e agora, recentemente, isso tem se atenuado sim. Então, acho que a gente encara tudo isso como uma grande satisfação, porque sempre fizemos e sempre tivemos essa governança e que agora está sendo colocada a público, está sendo demandada pelo público e o que tem acontecido, até um número interessante, é que todo dia, se a gente pegar uma média das demandas que nós temos, perguntas e questionamentos de como é o nosso negócio, nós respondemos um questionário ou uma solicitação por dia, no mínimo, do que fazemos. Então, eu acho que em termos de imagem Brasil, este tema ele está, de certa forma, um pouco arranhado, né? Mas em termos de organização e aquilo que fazemos, é o momento de mostrar que a nossa realidade Suzano, ela tem transparência e aquilo que nós precisamos é trazer o conforto, a segurança, a sensibilidade de risco aos clientes e investidores que nós estamos recebendo, que sim, aumentaram os questionamentos em função da nossa realidade Brasil. O pessoal está querendo realmente coisas sustentáveis, né, Hugo? Eu acho que não tem mais como, é irreversível. A gente não vai mais fugir desse padrão, até porque eu acho que essa pandemia fez a gente pensar um pouco no conceito de saúde ambiental, de poluição, das consequências que tudo isso tem na saúde da gente. E aí, para eu fechar, eu vou te perguntar isso: qual que é a sua formação? Há quanto tempo você trabalha com sustentabilidade? Eu sou engenheiro ambiental, formado pela USP de São Carlos, né? Estou no setor, trabalho no setor há 10 anos, tenho uma década acompanhando todo esse desenvolvimento, né? E muito convicto de que o nosso modelo de negócio, ele pode e já é um exemplo para soluções mais sustentáveis. Acho que outro ponto que eu queria trazer de grande relevância da nossa empresa, e de um olhar de um engenheiro ambiental, como você trouxe a pergunta, é que nós estamos propondo substituir fontes não renováveis. Isso por si só, independente de que a gente tenha impactos, e temos sim, né, e nós precisamos transparecer isso, mas independente disso, o resultado disso é o impacto a quase um terço da população mundial com produtos mais renováveis. Acho que esse é o ponto principal e crucial da nossa estratégia para esses próximos 10 anos que eu quero viver no setor florestal e acompanhar essa evolução enquanto engenheiro ambiental. Muito bom, muito bom. Muito obrigada pela sua presença aqui no Ação Sustentável. A gente sempre tenta levar essa análise profunda dos segmentos, das cadeias, para que as pessoas tenham exata noção. Acho que também um papel importante para a gente conseguir fazer com que o meio ambiente melhore é melhorar o nível de informação das pessoas. É isso que a gente faz e ficamos com o canal aberto para quando vocês precisarem. Obrigada pela sua presença, Hugo. Eu que agradeço. Gente, o Ação Sustentável fica por aqui. Como sempre, a gente tem um encontro semanal. Espero você para que a gente discuta o meio ambiente de forma séria, de forma comprometida. Obrigada pela sua companhia e até a próxima semana.